Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Nesta nossa série Gotas Bíblicas, queremos hoje nos deter em uma alegoria do profeta Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas de mais difícil interpretação do Antigo Testamento. Como se explica a alegoria de Ezequiel no capítulo 17 do seu livro? Ele fala em águias, árvores, reis, pássaros. Os povos orientais amavam essas alegorias, que estão presentes ao longo do Antigo Testamento, como nos livros de Daniel, Jeremias, Isaías, que igualmente usam esta forma literária. Embora as alegorias como estas pareçam não fazer muito sentido para as pessoas de hoje, mais objetivas, científicas, muito mais literais. Pois bem, Ezequiel era sacerdote no Templo de Jerusalém e foi levado para o exílio na primeira leva de deportados, que incluía figuras muito expressivas em Israel. Isso ocorreu em 597 a.C. O Estado, que ficou na Terra Prometida, tornou-se uma espécie de vassalo da Babilônia. Ezequiel escreve o seu livro no exílio, nessas circunstâncias. Ele apresenta no capítulo 17 essa elaborada alegoria, cujo texto vamos procurar explicar por partes. A passagem inicia assim: A palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, propõe à casa de Israel um enigma, apresenta-lhe uma parábola. Eis o que deves dizer-lhe. Assim fala o Senhor Yahvé. A grande águia, de grandes asas, de larga envergadura, coberta de uma rica plumagem colorida, veio ao Líbano e apanhou o cimo de um cedro. Colhendo o mais alto dos seus ramos, trouxe-o para a terra dos mercadores, onde o depôs em uma cidade de negociantes. O que Ezequiel está querendo expressar? A enorme águia, com grandes e largas asas, coberta de plumagem, é o símbolo do reino da Babilônia, um dos grandes impérios daquela época. Imponente e poderoso, descendo de assalto sobre os povos, como uma águia faz. As longas penas e plumagens são os inúmeros estados-nações que estão sob seu controle. As cores das plumas são os vários povos, grupos étnicos e tribos que estão submetidos à Babilônia. Foi essa Babilônia que em 597 a.C. abateu-se sobre Israel e levou seu rei, a sua corte e as figuras mais importantes da sociedade hebreia para um país de mercadores e uma cidade de negociantes. E esta é outra chave para identificar que se trata de uma menção à Babilônia. Então Ezequiel prossegue. Em seguida, apanhou uma dentre as sementes da terra e a plantou em uma terra preparada, junto a uma corrente de águas abundantes, plantando-a como um salgueiro. Ela brotou e transformou-se em uma videira luxuriante, embora de estatura modesta, com a sua copa voltada para a águia, enquanto suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se assim uma vinha, produziu sarmentos e lançou renovos. Muito bem, plantou-os e nasceu uma árvore pouco alta, baixa como uma vinha, com as raízes sob a águia. O império de Babilônia tomou alguns de Israel. Deixou para trás o estado vassalo, submisso. Podia ter um rei, mas obediente à Babilônia. E assim continuou vivendo, mas descontente com a submissão que lhe era imposta. Ezequiel diz que essa árvore produziu sarmentos e lançou novos brotos. E acrescenta que, ao lado desta, existiu outra grande águia, também de grandes asas e de plumagem abundante. Prontamente a videira estendeu para ela suas raízes, voltou para ela a sua copa, desde o canteiro em que estava plantada, a fim de que esta a regasse. Trata-se de outro grande império da época, o Egito, que também tinha vassalos, estados satélites com variadas raças, e para esta segunda águia Israel se voltou, procurando aliar-se para separar-se do jugo da Babilônia. Mas o Egito não conseguiu salvar Israel. Israel quebrara a aliança com o Senhor, assim como quebrou a aliança que fizera com a Babilônia.
e veremos que o Senhor mesmo terá que agir em favor daquilo que sobrara do seu povo fiel. Indignado, Nabucodonosor se voltou contra o resto de Israel e, em 587 a.C., esmagou o que ainda existia e destruiu o templo de Salomão. Quando se menciona o exílio de Israel, normalmente é a esse momento que se está referindo. A alegoria de Ezequiel, que viveu tudo isso e era um bom observador, como vemos, trata da política daquele tempo. É assim que o mundo tem seguido, com grandes águias que se abatem sobre pequenas nações. Lembremos, por exemplo, da Guerra Fria, com as duas grandes águias protagonistas, Rússia e Estados Unidos, ambos dominando sobre um leque de povos e países. Contudo, Ezequiel era um profeta, não um escritor de história, e, portanto, temos que buscar o sentido espiritual de sua alegoria. Vamos ao versículo 17, em que Ezequiel refere como Israel desprezou o juramento e violou a aliança com Yahvé. E no versículo 22, o profeta continua: Assim diz o Senhor Yahvé: Tomarei do cimo do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto, e plantá-lo-ei eu mesmo sobre um monte alto e elevado. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele detará ramos e produzirá frutos, tornando-se um cedro magnífico, de modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaros. À sombra dos seus ramos habitará toda sorte de aves. E saberão todas as árvores do campo que eu, Yahvé, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Sim, eu, Yahvé, o disse e o faço. Quer dizer, no meio de tudo isso, dos grandes e pequenos reinos, por sua fidelidade e amor, o Senhor vai construir um reino seu. Toda espécie de pássaros virá abrigar-se em seus galhos, colocar-se sob a égide e a proteção deste reino. É desse reino que Jesus, que conhecia muito bem as Escrituras e o livro de Ezequiel, vai falar quando se reporta à semente de mostarda e à árvore da mostarda, repetindo a mesma imagem. A semente é a menor, a árvore é só uma hortaliça modesta, mas os pássaros virão abrigar-se nela e ali fazer seus ninhos. Seus ouvintes escutam que ele lhes fala do reino de Deus, um reino que pensam ser talvez como a Babilônia ou o Egito. À luz do texto de Ezequiel, olhemos para esse reino de Deus. O que tem acontecido ao longo da história? A Babilônia se foi, o Império Egípcio também, o Império Romano, do qual, por volta do primeiro século, jamais se acreditaria seria destruído, veio a ser derrotado. A Rússia já não domina a Tchecoslováquia, a Polônia, assim por diante. Os Estados Unidos já não se apresentam como nos anos 70. É bem provável que daqui a 1000 anos terão desaparecido totalmente. Ezequiel viu tudo isso em potência. Mas viu também esse outro reino que não sossobraria e não sossobrará. O reino que Deus mesmo estabelece. Um reino que está em todas as nações. De fato, qualquer católico que viaja pode fazer a experiência de encontrar a igreja e participar da Santa Missa pelo mundo. Europa, até mesmo na Rússia, como já aconteceu com a minha família. A África, Ásia, Oceania, América. É a experiência de sentir-se na casa de seu Pai, de seu Deus. Quem vai a Roma e se aproxima da Praça de São Pedro, no Vaticano, vê ali milhares de pessoas de todas as línguas e raças. Povos de todas as etnias encontram abrigo nos ramos desta árvore, que não tem um poderio econômico e político, mas que é estável como a rocha na qual se apoia. Cristo Jesus, o Filho Salvador, o broto de Israel. Esse é o reino que Deus, misteriosamente, pacientemente, de uma forma toda dele, vem construindo. Confundindo os sábios, sendo pedra de escândalo para os fortes, avançando, crescendo como a semente da mostarda. Começou com 12 homens e hoje abrange 1,5 bilhão de pessoas. Uma pequena semente estendendo seus galhos.
perseguido, desprezado, rejeitado tantas vezes ao longo destes últimos 2000 anos, mas que segue crescendo em todos os lugares do planeta. Mantenhamos nossos olhos fixos nesse reino, o único que realmente importa para a vida eterna, que não perecerá jamais, porque quem o constrói é o próprio Deus, eternamente fiel, que promete e cumpre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.